Em sua trajetória durante a carreira, você já se questionou se o que faz é realmente o que você queria fazer desde o início? Eu mudei várias posições minhas em relação ao curso de engenharia química, porque a gente entra com uma visão bem diferente do que a gente está saindo, né? Quando eu entrei, eu achava que a gente ia ver um monte de química e que eu gostava de química. E aí, ao longo da faculdade, eu vi que eu tinha outras aspirações, assim. Então, eu me surpreendi bastante com o leque que o nosso curso trouxe. Então, eu não me arrependo e acho bem interessante o nosso curso nesse sentido. A gente tem vários campos de atuação e várias oportunidades, então acho que ele é bem completo, assim, e acho que ele ultrapassa as expectativas de quem entra. Ah, tá. Eu também me deparei com isso. Muito, é bem abrangente o leque mesmo. Quais são as funções da sua área? Então, a minha área, vou explicar basicamente, a gente funciona como um apoio operacional para as pessoas na planta. Eu trabalho na Braskem, eu faço estágio em uma área que chama Saúde, Segurança e Meio Ambiente, e eu estou dentro da gerência da Industrial São Paulo. Então, a gente produz, o pessoal de processos e produção produz, basicamente, químicos básicos, né, para a Hum? indústria, e polímeros. Só que nossa área ela tem que estar ligada com o pessoal de processos, produção, laboratórios, no sentido de fazer com que tudo funcione com segurança, tanto para o trabalhador quanto para o meio ambiente e também para a saúde do trabalhador. Então a gente trabalha com três áreas principais, que é a segurança do trabalhador e saúde do trabalhador, a segurança do processo e o meio ambiente. Então, basicamente, a minha função é auxiliar os engenheiros a fazer a gestão dessas áreas relacionando às plantas da Braskem. Aí eu fiquei um ano cuidando das plantas de polímeros e agora eu estou na parte de químicos. Dentro dessas três áreas, tem alguma que mais chama a sua atenção? Então, eu trabalho mais na parte de higiene ocupacional, então a gente vê muitas exposições. Por exemplo, a planta que eu estou trabalhando hoje, ela produz benzeno. E benzeno é um químico, né? Um químico, um insumo básico. Só que ele é muito tóxico, ele é cancerígeno e ele pode trazer muitos danos, tanto às pessoas, principalmente porque ele é cancerígeno, só que também ao meio ambiente. E aí, na parte de higiene, a gente consegue fazer um controle desse benzeno na parte operacional. Então, ela é muito abrangente. A gente tem que entender como que funciona o processo e onde, por exemplo, aquele processo traz riscos ocupacionais para o trabalhador. Então, ele envolve muito engenharia química, só que não só engenharia química, ele envolve uma parte que a gente precisa complementar na nossa graduação, que é a parte de segurança do trabalhador. Muito interessante. Quando você estava na faculdade, qual era o rumo que você queria seguir para a sua carreira, assim? Eu queria seguir em engenharia de processos mesmo, que é o que a gente mais vê, né? A gente vê as operações unitárias, os reatores. Só que quando a gente está procurando estágio, quase não tem vaga para essas áreas. Todas as que tinham eu me inscrevia, só que eram muito poucas, muito poucas. E como o nosso curso é abrangente, eu me inscrevia para tudo, não vou mentir. Eu ia de marketing até planta mesmo. Então, como eu entrei bem novo na faculdade, eu não tive uma experiência prévia, eu só tive experiências internas na faculdade, com iniciação científica, centro acadêmico, então eu não sabia realmente o que eu queria fazer de futuro. E aí acho que o estágio ele serviu para eu ver qual caminho seguir, assim, e é mais da oportunidade também, né? Quando a gente está começando, a gente não pode escolher muito, a gente tem que ver a oportunidade que aparece. Ainda mais, né? Graduando assim de primeira. Sim. Para aqueles que pensam em fazer engenharia química, você tem alguma dica, alguma área que você recomenda? Uma coisa que quando eu entrei eu senti um pouco de dificuldade foi com a parte lógica mesmo, mas eu não sei como faço para ficar bom de cara, né? Então, acho que tentar ter um contato mais com a parte computacional no começo da faculdade é uma coisa que eu não fiz
e que eu acho que me faltou, assim, no desenrolar da graduação. Então, mas para quem está querendo ingressar em engenharia química, eu acho que as dicas é gostar de exatas, no geral, e gostar de computador, porque acho que de agora em diante tudo vai ser computador, em todas as áreas, todas as áreas. É, realmente. Quais são os novos desafios que você julga no mercado de trabalho para os futuros graduandos de engenharia química? Eu acho que os diferenciais de agora em diante no mercado serão pessoas que têm esse conhecimento lógico, como eu disse, mais aguçado, assim. Então, por exemplo, que goste realmente de usar as ferramentas computacionais. Não digo programar em si, mas que se atualizem com o mercado. Por exemplo, hoje em dia está muito, muito atual usar coisas para automatizar processos. Então, tem algumas ferramentas do Office, que, por exemplo, Power Automate, o Power Apps, que ele integra várias funções, né? E ele automatiza. Então, acho que esse é um diferencial no mercado, de ficar se atualizando com as tecnologias. Acho que em todas as áreas, não só áreas computacionais, mas em todas as áreas. Por exemplo, na minha área, que não tem nada a ver com uma área de programação, um dos meus projetos foi automatizar todo um fluxo, um processo para produtos químicos. Então, a gente teve que usar várias ferramentas, desde Power BI até nessa parte a gente criou um aplicativo usando Power Apps. Isso justamente para facilitar o nosso trabalho e para deixar aquilo mais fluido e automatizado, né? Sem muitos passos manuais. Tá bom. Como foi o seu projeto de estágio, essa mudança entre estágio para o trabalho? Você considera essa trajetória relativamente demorada ou você achou normal ou rápida? Eu não entendi muito bem a pergunta. Pode repetir, por favor? Repito. Como foi esse processo de estágio trabalho? Se Ah, tá. você considera essa trajetória ela é relativamente demora ou você achou rápida? Então, o começo do meu estágio foi mais para aprender mesmo, porque eu cheguei lá, achei que eu sabia várias coisas, e aí quando eu cheguei lá eu vi que tem gente muito boa, e foi uma experiência bacana, de conversa mesmo. Eu fiquei basicamente uma semana só conversando e entendendo como era a Braskem, entendendo o que a Braskem produzia, porque a gente acha que a gente sabe daqui de fora, mas a gente realmente não sabe como é internamente. Aí eu tinha muito contato com os operadores, o que me enriqueceu muito, porque eles sabem muita coisa. E acho que essa trajetória inicial foi assim, e depois foi tentar conciliar com a faculdade, porque no trabalho, querendo ou não, hoje em dia o estagiário não é visto mais só como uma mão de obra barata. A gente realmente tem alguns projetos para desenvolver que demandam muito tempo. E em paralelo ao estágio, a gente tem faculdade. Eu ainda estava nas minhas atividades da faculdade, o CAUEC, o CIUNE. Então, acho que o meu maior desafio assim foi tentar conciliar tudo isso de forma que eu desse conta, assim. Qual disciplina mais contribuiu no seu dia a dia? Tanto como estagiário, como já não sendo mais estagiário, né? Deixa eu pensar. Eu trabalho muito com produtos químicos, então acho que as matérias de química me ajudaram com as propriedades dos produtos, né? Para saber a periculosidade deles. Só que as matérias de engenharia me ajudaram a ter um senso de seguir fluxos e procedimentos, porque lá a gente sempre, nas matérias de engenharia, a gente tem fluxogramas para entender e tudo mais, e na Braskem não é diferente, a gente tem que pegar um processo e entender o que acontece ali para a gente ver os perigos para o trabalhador. Então eu diria que balanço, porque a gente começa a ver fluxogramas, eu falaria balanço. Assim. Ah, tá. Uma pergunta muito interessante, a qual também tenho muita curiosidade sobre, você acha que a universidade te deu condições para você se sentir apto a exercer a profissão?
Então, eu acho que só fazer a graduação a gente não fica completo. Eu, pelo menos, não me sentia completo. Quando eu entrei em 2016, né, eu sentia que precisava de mais alguma coisa, porque eu estava achando que eu só ia para aula, aprendia um pouco, e eu não tinha uma noção de mundo mesmo, trabalho. E aí eu acho que as coisas que a universidade tem contribuíram mais do que o próprio curso, assim. Pelo menos para minha carreira e para minhas vontades de futuro, assim. Por exemplo, participar das entidades me desenvolveu muito a criar responsabilidade, ser proativo, me organizar, tipo, com as minhas demandas. E deixa eu ver o que mais. Me impor também, porque na faculdade a gente tem alguns seminários, algumas discussões, só que quando você está trabalhando com outras pessoas em projetos da faculdade, você aprende a conversar com as pessoas, a dialogar, a entender pontos de vista diferentes. Então, acho que a Unifesp me tornou completo para o mercado nesse sentido, porque eu busquei sair um pouco da sala de aula. Claro que para a parte técnica, as nossas matérias são excepcionais, principalmente para quem vai seguir com engenharia química mesmo, que é engenharia de processos e tudo mais. Mas essa parte de buscar além me enriqueceu muito e me deu um chão para seguir, né, de futuro, assim. Ah, uma dúvida. Esses projetos que tem, como CAUAC, EPEC, você acha que corroboraram para o seu crescimento, ora no estágio, ora como graduando? Sim, com certeza. Por exemplo, eu entrei na faculdade direto do ensino médio, eu não tinha experiência nenhuma de nada, eu só tinha entrado na faculdade. E aí, ter entrado nessas atividades, além de criar um senso de noção mesmo, de responsabilidades, de fazer as coisas acontecerem, eu pude colocar no meu currículo e ter minha experiência, e perguntaram basicamente dessas coisas na minha entrevista. Eu lembro que minha ex-gestora, ela perguntou muito de um projeto que eu tinha participado na faculdade, e foi basicamente isso minha entrevista, foi levada para esse lado. Então, além da parte que a gente aprende nessas entidades, né, eu participei mais ativamente do CAUEC por 3 anos e meio, então eu desenvolvi bastante soft skills, né, que dizem lá. E aí, isso contribuiu muito para eu levar para minha entrevista e contribuiu muito para eu trabalhar com as pessoas no meu estágio. Ah, tá. Outra dúvida também. Você acha que quem está sendo graduando de engenharia química poderia fazer algum curso complementar? Sim, para quem não, eu pelo menos não sabia muito Excel no começo da faculdade. Acho que essa é a primeira plataforma que qualquer um tem que buscar fazendo engenharia química, porque em todos os trabalhos você vai usar planilha, todos. Se você trabalha com administrativo, comercial, industrial, você vai usar planilha em algum momento. E aí, quando você se preparar para com Excel, né? Não digo ser avançado, saber programar em VBA e coisas assim, mas saber o básico mesmo. Aquela parte de fórmulas, parte de fazer gráficos, até um pouco de macro, que ajuda, né, nas dinâmicas de trabalho, tabelas dinâmicas, enfim, essas coisas. E aí, além disso, acho que essas ferramentas de tecnologia que estão atuais, né? Power BI, essas ferramentas que o mercado está pedindo bastante. E daqui a pouco nem vai ser diferencial, mas. É. O que você diria para quem deseja seguir a sua profissão? Ou, mais específico, seguir a sua área que você está atuando agora? Bom, para quem se interessa por saúde, segurança e meio ambiente, eu acho que, como a gente trabalha bastante com legislações do Ministério do Trabalho, da CETESB, enfim, acho legal dar uma pesquisada nessas legislações e também se buscar algum projeto na própria faculdade relacionado principalmente a meio ambiente. Por exemplo, tem alguns professores que trabalham com sustentabilidade, tem alguns professores que têm iniciação científica na parte de meio ambiente, de tratamento de efluentes mesmo.
Então, eu acho que a dica que eu dou é, além de estudar um pouco essas legislações para ir para uma entrevista preparado, coisa que eu não estava, né, quando eu fiz, você saber um pouco na prática, né, por meio dessas iniciações científicas. Tem outra dúvida que possa ser que você tenha a mesma resposta. Você encontrou algum problema na sua adaptação no mercado de trabalho exercendo a sua profissão? Não, lá na Braskem todo mundo sempre me deu muito apoio. Eu tenho, né, dois engenheiros que são meus líderes educadores e eles sempre, quando eu tenho alguma dúvida, algum problema, eles sempre me apoiam. E claro que eles não fazem para mim, eles dão o caminho, né, para eu seguir. E como lá, basicamente na Braskem todo mundo é engenheiro químico, acho que todo mundo tem uma mesma contribuição universitária e sabe das nossas dificuldades, né, para começar a carreira. Ah, tá bom. Muito interessante essa entrevista. Porque eu penso em fazer engenharia civil, né? Porém, vendo o leque que a engenharia química dá, assim, eu acho que é uma oportunidade considerável para você atuar em diversas áreas. Então, Sim. bem interessante. Agora, a última pergunta, que eu acho que muita gente tem essa dúvida, e eu acho que você também já se questionou sobre. Qual é a necessidade de você falar outro idioma? Para ser bem sincero, no meu trabalho eu uso bem pouco inglês. Às vezes vem alguns documentos em inglês, então tem que saber ler o documento, mandar um e-mail ou outro, mas o inglês, principalmente para quem quer entrar no mercado de trabalho, ele é necessário para as entrevistas. E algumas áreas utilizam. Por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha na Occitano e ela trabalha diretamente com outros países. E basicamente a rotina dela é falar inglês o tempo todo. Então, para quem faz engenharia química, é uma necessidade mesmo, saber pelo menos minimamente o inglês, assim. Ah, tá, mas eles cobram muito esse idioma, sendo inglês, nas entrevistas, né? Então, acaba. Normalmente, depende muito da vaga. Então, Normalmente é um critério é um critério mínimo, né? Mas a vaga vai estar especificando. E dependendo da vaga, por exemplo, a minha vaga não era. Tanto que na entrevista eu não tive nem que falar em inglês. tá. Então, não são todas as empresas que cobram esse idioma, ou que cobram o idioma, né? A parte. Não, e tem alguns programas de estágio, principalmente, que eles não exigem, só que eles desenvolvem nesse idioma. Por exemplo, a Ambev, eu estava vendo que eles não exigiam inglês e eles te davam um curso por 2 anos para você ficar bom no tema. É claro que se você tem a oportunidade de fazer antes, né, de procurar, você vai abrir um pouco o seu leque, né, para empresas que são multinacionais, que você vai realmente usar o inglês. Muitas vagas precisam realmente. Ah, tá bom. Essas foram as perguntas. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi um prazer enorme poder fazer essa entrevista. Agradeço, nem fiquei bem feliz com o convite. Obrigado, viu? Espero que ajudem vocês aí, suas decisões de carreira e tudo mais.